Além das fotos e textos, as infografias e ilustrações são um charme à parte de todo o jornal. Janei Costa é editor de infografia e ilustração do estado de Minas. Janei, explica pra gente um pouquinho do seu trabalho aqui nas ilustrações e infografias. Bom, nossa editoria ela é responsável pelo design de notícias. Então nós trabalhamos aqui com duas ferramentas jornalísticas que hoje são muito importantes, todas elas fundamentadas no uso da imagem. A ilustração, que é um trabalho de arte aplicada ao conteúdo jornalístico, e a infografia, que é um conteúdo jornalístico diferenciado a partir da linguagem, da imagem, conjugada com uma narrativa específica para esse tipo de ferramenta. E quanto tempo mais ou menos demora para se fazer uma ilustração? Essa aqui, por exemplo, do poeta. Isso foi uma emergência. Nós tivemos aqui 2 horas para sair da pauta para o produto final liberado para impressão. E como que é para fazer uma ilustração? Vocês partem de um princípio da pauta, do texto, do repórter que já está pronto? De onde que surge a ideia para fazer a ilustração, a infografia? Em alguns casos, a ilustração pode vir antes da própria pauta, ela pode ser a pauta. No caso do Bem Viver, que é um suplemento, é como se fosse uma revista dominical, muitas vezes a gente tem uma ideia de uma imagem, em cima dessa imagem se cria uma pauta, e em cima dessa pauta se constrói uma matéria e toda uma edição. Por um outro lado, você, que é o grosso do trabalho, você recebe todos os dias textos de coluna, matérias, onde a gente avalia que a ilustração vai ter uma força maior do que uma foto repetitiva ou vai ajudar a compor melhor uma página, então a gente opta por ilustrar um texto. Nesse caso, o ilustrador lê a matéria e ele dá a versão gráfica desse texto. Tomar decisões importantes, ter reuniões com os editores-chefes, coordenar uma grande equipe. Essas são uma das principais funções de um editor executivo, como é o caso do Luiz Longa, editor executivo do Jornal Estado de Minas. Luiz, como que é coordenar uma grande equipe como essa? Bom, é uma responsabilidade muito grande, né? Primeiro, e é uma espécie assim de honra profissional, uma autoestima como reconhecimento da habilidade profissional que depositaram a confiança em mim. Agora, é um desafio a cada hora, a cada instante. E como que é, Longo, pensar o jornal de uma forma diferente daquele jornalista que está ali na redação, em contato direto com a notícia? É um trabalho mais de gestão, assim, de execução, de coordenação de equipe, do que propriamente de apuração. Mas tem uma compensação, porque você tem uma visão mais global, mais total do processo de trabalho, e a diferença é você ter muita disciplina e estar permanentemente alerta e tentar compreender e ouvir muito o que está se passando e, sobretudo, confiar na equipe e acreditar nas pautas que eles estão propondo e nas investigações que eles estão fazendo. E ter um pouco de bom senso, que eles dizem que ninguém sabe o que seria isso na prática, mas a gente com o tempo vai acabar encontrando o meio termo e muita sensatez e, mais que isso, assim, respeitar os profissionais. Vocês fazem 2 reuniões diárias, né? Uma de manhã e uma mais no finzinho da tarde. Qual que é a diferença dessas duas? O que é decidido nelas? Aí tem diferenças assim muito importantes e dá para evidenciar até no caráter de cada uma delas. De manhã é a reunião que a gente define as chamadas apostas que a gente tem para o dia. E é esta reunião que vai determinar o diferencial que o jornal poderá oferecer e garantir a fidelidade do leitor. Por exemplo, de manhã nós chamaríamos de reunião de planejamento do jornal. É ali que nós traçamos a cara do jornal do dia seguinte. E
medir o que é que nós vamos oferecer e propor de leitura diferenciada e especial para o nosso assinante, nosso leitor, até eventualmente o avulso. A da tarde já é um pouco mais de fechamento, ou seja, mais prática. Ou seja, assim, em cima daquele planejamento traçado de manhã, das apostas que nós estabelecemos de comum acordo, de tarde nós passamos a limpo uma espécie de checklist e definimos então a hierarquia do noticiário que vai para a primeira página. Hoje em dia com a internet tudo é muito rápido, né? Vocês têm também o próprio Portal UAI, parceria com o Estado de Minas. E como que é fazer com que o leitor se atraia pela notícia que vai estar no dia seguinte, sendo que ele pode ler hoje no site? Matar um leão a cada minuto, mas assim, nós temos já desde o início do trabalho uma preocupação em que a gente chama de mídias compartilhadas. No caso, como nós trabalhamos como um grupo de comunicação, um complexo de informação, nós temos então jornal impresso, portal, nós temos rádio, nós temos televisão. Então já os profissionais distribuídos em cada um desses veículos têm uma noção precisa de que todas as mídias do grupo associados têm que ser contemplado na velocidade que cada perfil demanda. Por exemplo, então não há concorrência. Nós não nos sentimos assim concorrenciais entre um veículo e outro do grupo associados. Ao contrário, nós nos propusemos a alimentar, a abastecer, a compartilhar. Nós chamamos de convergência de mídias, né? Então, agora, você pergunta, como é que caminhar com mídias com tempos e velocidades distintas e diferentes, no caso, internet e jornal impresso. Nós buscamos diferenciar o papel de cada mídia. No caso, a internet é a notícia rápida, bruta e online, tempo real. No caso do jornal, ele tem que oferecer reflexão, propor o debate. E o Bastidores de hoje fica por aqui. Se quiser entrar em contato com a gente, é só ligar no 3207-2919 ou mandar um e-mail para bastidores@unibh.br. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.